Glória a Deus. Quem quer testemunhar? Vem correndo que as horas não nos esperam. Quem quer testemunhar? Quem quer agradecer a Deus? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém para testemunhar? Amém. Aleluia. No tempo, por enquanto, vamos convidar o círculo de oração da Irmã Teresa. Pode vir. Aleluia. Louvado. Amém. Vamos quero um testemunho. Eu esperei bastante, né? Ninguém levantou. Eu não sei se vai ser rápido não, meu pastor, mas eu vou tentar. Ainda sobre minha ida em Porto Velho. O ônibus atrasou 40 minutos, quando a gente entrou dentro do ônibus estava todo sujo. Foi um ônibus improvisado. E o meu lugar estava ocupado. Colocaram a plaquinha do lado do outro, a mesma placa. Eu tinha pedido, quando eu comprei a passagem, para me colocar do lado direito do ônibus, ao contrário do motorista. Eu gosto de andar daquele lado de lá, que eu durmo bastante no ônibus e passa carro toda hora eu assusto. Mas quando eu entrei, já estava ocupado o meu lugar e também o outro lado também já estava ocupado. Eu desci lá embaixo, falei com o motorista, o rapaz estava lá na frente, não com o motorista. Ele fosse ver qual que era a minha poltrona, ele não quis mexer porque ele estava no meu lugar. Eu falei para ele que as plaquinhas estavam erradas, foi improvisado, colocaram que estava errado, e ele foi lá e não tirou a pessoa do lugar, não falou, mandou eu sentar lá atrás. Eu não gosto de ir lá atrás porque me dói muito a cabeça durante a viagem da colégio, chacoalha muito o ônibus, e me dá dor de cabeça. Eu falei, não, eu não gosto de ir lá atrás. Ele falou, então não posso fazer nada. Tá bom. Aí eu sentei do lado esquerdo, do lado do motorista, mas a poltrona que eu sentei estava convoltada assim, e tinha passado assim, estava muito horrível aquela cadeira. Eu fiquei de pé e olhei na minha direita, enquanto na frente do que era o meu, tinha uma mulher sentada no corredor e o canto estava desocupado. Eu cheguei até ela e perguntei, eu posso ir aí com você? Ela falou, pode. E eu sentei lá junto com ela. Conversando com a minha sobrinha, porque ela não podia entrar de calçado aberto, e eu já não prevenida, porque eu piloto moto, não consigo. Calçado aberto, ela escutou eu falando que eu pilotava, por isso já estava prevenida. Ela perguntou, você pilota, você pia? Eu falei, sim. E logo ela foi procurando muitos assuntos comigo e perguntou se eu era crente. Aí eu falei para ela que sim, que eu era. Ela perguntou de qual igreja que eu era. Aí eu falei que eu era catarinense com o Senhor Jesus Cristo. Ela disse assim, eu não conheço essa igreja, nunca vi falar. Depois ela sou de lá. Só que você conhece a congregação cristã? Ela falou, conheço. Depois ela, muito parecida, aparentemente muito parecida, porém nós temos algumas diferenças. Aí eu ia falar todas as diferenças durante o decorrer de Paraná até Porto Velho, dá para a gente conversar bastante, mas ela interrompeu o assunto. Quando eu disse a respeito, o primeiro item que eu coloquei foi a respeito de que a nossa igreja não aceita casamento com divórcio, se o cônjuge estiver vivo. Aí ela falou, misericórdia, ainda bem que eu não sou dessa igreja, porque eu não me adapto com essas coisas assim não. E eu falei, você é de qual igreja? Ela falou assim, eu sou catequista. Eu também, quando eu era católica, eu fui catequista. Ela disse assim, não, mas eu sou falando o nome lá, eu esqueci agora. Ela é espírita. Aí eu me interessei muito pelo assunto dela. Falei, conta pra mim como que é lá. E ela começou a contar a respeito, daí chegou no ponto de falar da reencarnação. Eu dei corda para ela, dei corda, e eu pedi ao Senhor, me coloca a palavra na minha boca. Porque esse povo são tão sábios, fala tão bem e sabe ludibriar com as suas palavras. E eu pedi ao Senhor durante o tempo que eu ouvia ela. Então ela disse para mim uma coisa que eu achei muito incrível. Como o ser humano acredita numa coisa dessa? Que a pessoa morre
durante 100 anos, depois de 100 anos ele é purificado. Se ele quiser voltar aqui, se ficou alguma coisa aqui na terra para poder consertar, ele pede licença ao superior lá e eles voltam e reencarnam em outra pessoa. Eu falei, você fazia isso em qual Bíblia? É a Bíblia Sagrada. Ela disse para mim assim, olha, a gente tirou vários pontos da Bíblia Sagrada e trouxe para a nossa Bíblia. Nós hoje de manhã na escola dominical falou sobre isso, né? E eu senti de levantar agora e falar sobre isso. Devemos ter muito cuidado quando nós formos comprar Bíblias novas, porque lá o homossexual não é pecado. Ela instala um monte de coisa lá que não é pecado, que na Bíblia Sagrada é pecado, mas na dela não é. Ela agradece a Deus por dar essa igreja que ela está. Falei para ela, pois é, eu não acredito em nada disso que você falou. A Bíblia Sagrada é a única que não envelhece. Ela está nas livrarias sempre para as pessoas estar comprando, ela nunca é antiga, não precisa ser renovada. Ela é a Bíblia Sagrada toda. Ela não contém, ela é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de falar bastante com ela e ela me ouviu assim como eu ouvi ela para uma boa trajetória. Eu pude falar para ela a respeito de Jesus. Deus colocou a palavra na minha boca e eu falei para ela, nós também acreditamos nessa transformação de corpo. Para ela que era espírita, eu usei a mesma palavra que ela, eu falei na reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação, assim, Jesus, em qualquer momento vai vir buscar a igreja dele, um povo separado de boas obras. E ele vai vir em qualquer momento e vai levar essas pessoas. Aqueles que morreram em Cristo ressuscita primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados todos num abrir e fechar de olhos. E vamos subir de encontro com Senhor. Essa é a nossa reencarnação. Nós vamos largar a carne e entrar no corpo espiritual e vamos habitar no céu por 1000 anos com Cristo. Você pensa, hoje Jesus é o nosso advogado. Amanhã ele pode vir como juiz. E você sabe quem é que vai julgar? Quem não subir? É a igreja. Jesus é misericordioso, mas a igreja não tem misericórdia. Ela vai julgar. Falei, hoje, eu não sei qual é o seu nome. Você não sabe qual é o meu nome. Mas tem um anjo escrevendo o que eu estou te falando hoje. E naquele dia você falar assim, mas eu não sabia, ele vai te mostrar, olha, tal dia e tal hora. Você ouviu isso nesse trajeto, passando nessa estrada, nessa BR, ele vai te mostrar. Nós vamos comparecer todos diante do tribunal de Deus, um por um, aqueles que não subiu no arrebatamento e vai falar com Deus pessoalmente, olho no olho. Não vai ter escapatória. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tive, porque eu tenho visto uns vídeos na internet de alguém que prega dentro do ônibus, que prega na praça, na beira da rua e fala, e eu falo assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu achei muito incrível quando eu estava pregando dentro daquele ônibus. E eu não continha minhas palavras. Eu falo alto, eu não consigo reduzir ela. Parece que eu não nível do alcance, parece que eu estou falando normal, mas eu estou falando alto. Quando ela explicava a respeito da religião dela, um falava, outro ouvia telefone, eu observando uma coisa, outro pedindo a Deus que me ajudasse para poder reclamar. E na hora que eu estava falando, eu observei, parecia que o ônibus inteiro dormiu, não tinha ninguém conversando, nem de telefone ligado. E nem por isso o Senhor me deixou intimidar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem me concedido até aqui. Quero também trazer notícia do meu irmão. No final de semana passada, eu pedi oração. Ele estava todo seco por dentro, porque ele não estava nem bebendo água. Porque tudo que ele bebia caía no intestino dele, por fora do intestino. E eles furaram um buraco na barriga dele, colocou um prego lá, não sei falar o nome.
E agora ele está comendo alimentos líquidos, mas bastante qualidade de alimento ele come, então está hidratando ele por dentro, aí vai hidratando e vai saindo também para fora, já não cai no intestino, porque tem uma população que leva para fora. Mas ele está sentando na cama e comendo, com a mão dele, bebendo, né? E aí ele continua tomando alimentação pela artéria, que é para poder continuar fortalecendo ele. Continua grave, porém estável, graças a Deus, com um semblante bem bonito, e eu quero agradecer a Deus por isso. Deus abençoe cada irmão que tem orado, por favor, a favor dele, nos nossos filhos, e agradecer a Deus por ter encerrado essa campanha de oração e não ter faltado nem um dia. Para mim foi uma alegria muito grande. Eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus, que Deus seja hoje eternamente louvado. E eu sigo convidando o Senhor de oração para nós louvar o Senhor.